onde viemos e para onde vamos? Será que tudo começa e termina no colo da mãe? Ou esse mãe aí só nos dá pistas falsas da nossa origem? Ai, o tema hoje já viu, né? Maternalidade. O da Anice de hoje tem o prazer de receber a psicanalista Vera Iaconelli, que é fundadora e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, doutora em psicologia pela USP, colunista da Folha de São Paulo e autora dos livros O Mal-Estar da Maternidade, Criar Filhos no Século XXI, e além disso ela acabou de lançar esse livro aqui, ó, Manifesto Antimaternalista, que é o nosso assunto de hoje, e quem vai ajudar também a gente nesse bate-papo é Karina Ribeiro, CMO da Ogilvy, publicitária, tem 2 filhos, a Helena e o Pedro, casada com o João. Obrigada pela sua participação, Karina. Obrigada pelo convite. Vera, obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Bom, Vera, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é uma sociedade maternalista. Então, uma sociedade maternalista que é a nossa, é aquela que acredita que a mulher é acima de tudo mãe, que essa é a sua função primordial e toda a responsabilidade com a próxima geração é das mulheres e que o resto da sociedade meio que ajuda ela a fazer aquilo que no fundo é obrigação dela, mas que não consegue imaginar a mulher dissociada do papel de mãe. E, só para fechar, é uma sociedade que acaba colapsando a maternidade. Quer dizer, o maternalismo ele vai na contramão das condições da maternidade porque super estressa as mulheres, né? Super estressa mesmo. Super estressa. E essa ajuda que é maravilhoso, né? Que eu, ai, nossa, ele super me ajuda, né? Assim, ó, esse me ajuda, né? Isso que é o que a Vara acabou de falar. Parte do princípio que a obrigação é toda sua e só sua. E quem faz qualquer outra coisa é uma ajuda, né? Aquele extra. Uhum. É uma loucura isso, né? Mas também, não, perdão, assim, eu acho que você está se referindo também aos homens, vão te ajudar a lavar uma louça, né? Mas o Estado faz isso, as empresas fazem isso. A gente faz isso entre nós. Desculpa, só para não, imagina. Eu te perguntar, você sempre sonhou em ser mãe, Karina? Ou foi uma coisa tipo, casei, tô casada, socialmente já está tudo resolvido, já casei agora, socialmente eu tenho que ter filho, ou você não, era aquela pessoa que sempre sonhou em ser mãe? Não, eu sempre sonhei em ser mãe, sempre quis ser mãe, sempre, assim, não sabia quando, nem como, nem onde, as coisas foram acontecendo, né, a vida vai acontecendo, mas sempre sonhei em ser mãe. Fui mãe aos 30 anos da Helena, que hoje tem 12 anos, e demorei muito para ser mãe novamente do Pedro. É uma diferença de 7 anos entre os dois, e realmente, assim, depois que eu fiquei grávida e fui mãe pela primeira vez da Helena, demorou 7 anos para eu estar available, para eu estar assim, disponível mentalmente, fisicamente por um segundo filho. Expectativa e realidade. Total. No primeiro filho, para a Helena, você tinha uma expectativa. O segundo filho, para o Pedro, você já tinha uma realidade, que você já entendeu que era completamente diferente do que te venderam do que era ser mãe, né? Totalmente. Eu acho que você é mãe, né? É isso, a expectativa que você tinha. Eu tive muitas expectativas expectativas frustradas. Assim, meus filhos são o ar que eu respiro, é maravilhoso, mas eu acho que a nossa sociedade, e até olhando um pouco para a Vera, a gente tem isso, né? Ninguém fala muito, não pode falar, eu não gostei de ficar grávida, eu não gostei de ficar grávida. Não me apaixonei pelo meu filho logo de cara, demorei a gostar do meu filho. Eu não gostei, assim, o dia que meu filho nasceu foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa, não foi assim, foi uma emoção. Mas junto, né, tem aquela frase famosa, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Nossa, demora às vezes. Tem uma outra que eu aprendi, assim, quando nasce um bebê, nasce o medo, nasce a culpa, nasce várias coisas, nasce um mega amor, mas que ele vai crescendo. Eu, quando a Helena nasceu, eu tinha uma coisa assim, meu Deus, nada pode acontecer. Foi uma coisa assim, é o meu job mais importante, ali nada pode acontecer, como é pequenininho, como é dependente. Vieram várias coisas que não se fala muito sobre isso, né? Se fala muito mais sobre o estado de graça de estar grávida. Eu não gostei de ficar grávida. Você não pode falar que você não gostou de ficar grávida, porque você parece uma pessoa ranzinza, nossa, que mulher chata, será que ela não gosta de ser mãe? Não, mas ainda é muito difícil, eu acho muito difícil, eu acho que a sociedade não fala
e não nos deixa tão confortáveis para ter uma outra opinião, sabe? É a romantização da maternidade, né, Vera? Que tem uma função social também por trás disso, né? Vamos romantizar a maternidade. E essa romantização também é usada, de alguma forma, socialmente. É, porque as mulheres compram essa ideia, né? Então elas acham que tem alguma coisa errada com elas. Como assim? Eu não olhei para o meu filho, me apaixonei imediatamente. Como você vai se apaixonar por alguém que você não conhece? Como assim? Você estava grávida e você não estava feliz? Quer dizer, toda essa romantização, ela te obriga a se estranhar ao invés de estranhar as falas. E também não reivindicar coisas, porque você se sente culpada. Então, essa culpa que nasce é uma culpa muito em função da diferença entre o que a gente sente e o que a gente acha que deveria sentir e que nos aprisiona num papel que talvez não devesse ser assim. Depois você fala, muitas mulheres estão falando hoje, do próximo filho eu queria ser o pai, porque eu quero amar, quero ter uma descendência, quero ter um filho, mas eu quero ter uma vida, quero ter um trabalho, quero cuidar de mim, que é isso que os homens continuam fazendo quando eles têm os filhos. E a gente tem uma preocupação perene. Você está aqui, mas você está pensando, será que eles estão bem? Mas está com o pai, mas não estão comigo, né? Estão com o pai. Não é a mesma coisa. Então tem uma questão da responsabilização que para a gente é 24/7 e que para os pais, mesmo os pais mais legais, não se cobram esse tipo de... Isso tem pesquisas, né, que mostram. Né? Excesso de preocupação que está do lado das mulheres e não dos homens, né? Eu acho, não, total. Eu me pergunto, eu só virei o rosto para você, Karina, porque eu sei que você é casada e tudo mais. O João hoje está em casa, está podendo ajudar mais, sempre trabalhou muito também. Mas acaba que mesmo você trabalhando, você também cuida da casa, né? Assim, eu acho que tem o primeiro, o segundo, o terceiro turno, ele acontece. E no meu casamento, assim, eu e o João, a gente sempre dividiu muito, tudo. Não tem, a gente falou a história do, dá uma ajuda. A gente sempre dividiu. Agora, o João está aí num sabático e aí quando ele parou de trabalhar nesse momento, a gente conversou sobre isso. Falei, poxa, agora você vai estar mais em casa. Legal, acho que você pode assumir algumas coisas que a gente sempre dividiu muito, agora você está com mais tempo disponível. E ele super assumiu, super faz... Leva as crianças na escola, pega as crianças, almoça, faz lição com a Helena. Coisas que nós dois temos que fazer, né? Tendo, às vezes, um trabalho fixo fora de casa ou não. A gente dividiria e ele assumiu um pouquinho mais, então, assim, até deu uma tranquilidade para mim, entendeu? Você acha que a gente avançou nesse sentido, Vera? A gente tem algumas ilhas, mas o que é hegemônico mesmo é na hora da carteira de vacinação. Se não tiver alguma coisa, é para mulher que vem a cobrança, não para o pai, né? Tem algumas ilhas que vão trazendo umas referências, então as pessoas começam a se espelhar em novidades, novos pais e novas mães. Mas não é o discurso hegemônico, tanto que a gente é muito criticada. Como assim não gostou da gestação? Como assim não olhou para o bebê? Como assim ele que está em casa e não você? Essas cobranças vêm, né? Vem o tempo todo, porque o hegemônico mesmo é que a mulher tem que se desdobrar, ela tem que cuidar da casa, de si e magicamente dos filhos e do trabalho, tudo ao mesmo tempo agora. Eu sou mãe solo há 6 anos. 6 anos que eu cuido dos meus filhos sozinha. E eu lembro de ouvir muito assim, nossa, mas ainda bem que eles têm a mãe. Porque se fosse o contrário, se fosse só o pai aqui, seria muito pior. Imagina, ainda bem que eles têm a mãe. Então, obrigada, gente, mas não foi legal isso, entendeu? Sim, eu sei que você estava tentando ajudar, tentando me consolar, mas não foi legal, porque veio uma carga, um peso também junto com isso, tipo, ok, já entendi que eu vou ter que carregar a boiada inteira aqui sozinha. E é a realidade de muitas famílias ainda no Brasil, né? A mãe que tem que levar tudo nas costas. Então, mas eu acho que aí tem 2 coisas super importantes. Uma é o fato de que a gente, por força da pressão, desde a modernidade, a gente se incumbiu, acima de tudo, da tarefa dos cuidados. Então, a gente tem, vamos dizer, uma tecnologia. A gente sabe coisas que os homens não foram preparados para fazer. Então, a gente poderia dizer, que bom que tem a mãe, porque a mãe sabe botar para dormir, mas isso é bobagem. O que está colocado nessa frase é: uma criança não pode prescindir da mãe, porque a mãe tem alguns poderes mágicos mesmo, instintuais, e isso é que o livro eu tento mostrar que não. Isso é ideológico também. Tem a data histórica quando começa a ideia de instinto materno e serviu para enfiar as mulheres dentro de casa. Então, você vê um casal de 2 homens, por exemplo, cadê a mãe? São 2 homens, são 2 pais. Essas crianças vão ter algum prejuízo? Não, é isso que a gente tem que desmontar.
Né? A ideia de que sem a mãe a criança vai ter... Bom, ela vai sentir falta, ela vai sofrer porque perdeu, mas não sofreria porque perdeu o pai? Só porque perdeu a mãe? Quer dizer, tem algumas confusões aí importantes para a gente esclarecer. Até porque originalmente seria a mãe fica em casa cuidando dos filhos, enquanto que o pai é o provedor, ele vem e traz o dinheiro, traz a comida. Só que também, de novo, a realidade do Brasil não é essa, né? A realidade, uma grande parte das mulheres brasileiras é a seguinte situação: o homem que vai, abandona a família e vai embora, e a mulher tem que ficar ali com os filhos, né? Olha, faz tempo que a gente não tem essa divisão do trabalho dessa forma. As mulheres sempre trabalharam, né? As mulheres trabalharam nas lavouras, nas fábricas, desde sempre. O que começa a mudar nos anos 60 é a ideia de que a mulher tem que ter uma carreira, pode ter uma carreira e pode ocupar os cargos dos homens. Mas o trabalho feminino sempre existiu, mas ele era invisibilizado. Esse trabalho remunerado, ele era assim, o cara trabalhava fora, mas ela costurava para fora, ela cozinhava para fora, ela lavava para fora também. Só que o dinheiro dela era um dinheiro, dinheiro para miudeza. Não era, às vezes sustentava a casa toda. Então a gente vem trabalhando desde sempre, mas o nosso trabalho é invisibilizado. Agora a gente quer ocupar os mesmos postos. Só que o homem não foi para casa ajudar na economia de cuidados e desequilibrou totalmente o fiel da balança. 50% dos lares brasileiros é chefiado por mulheres. Desses 50, 13 só mulher. Do restante é dividido entre homens e mulheres. Então, ou seja, as mulheres estão trabalhando o tempo todo. Não tem jeito, né? Então, agora, quem cuida da criança se ela está no trabalho? É uma Porque outra mulher que deixou... no trabalho também, é isso que você falou. O homem não... Quem pega esse gap e como é que fica essa balança? É perfeito, exatamente isso. É que no final a gente acaba, né, tem aquele ditado em inglês, it takes a village to raise a child, né? Precisa de uma galera, né, pra gente poder ter uma rede de suporte muito grande e de diferentes níveis. Quem pode, é a madrinha que cuida, é a tia, é a irmã, a outra consegue ter uma babá, e a gente vai fazendo isso pra gente conseguir, talvez, equilibrar essa balança que a Vera falou, que a mulher consegue sair de casa para ter uma carreira, para ter um momento dela, onde ela, né, tem a profissão dela, mas o homem também não voltou para casa. Então, como é que a gente faz essa equação? A Karina me deu um insight, eu nunca tinha pensado assim, porque a gente tem que inverter essa frase também. A gente precisa de uma criança para suportar uma vila. Porque se não tiver a próxima geração, como a gente está tendo problema hoje do déficit demográfico, que nascem menos crianças do que o que é necessário para repor quem morre, se a gente não tiver essa criança, a gente não sobrevive como sociedade, né? E as mulheres não estão querendo mais ter filhos. É isso. Tem uma frase que a Vera fala muito, que no final das contas é sobre quem vai empurrar nossa cadeira de rodas, né? Que geração que a gente está criando hoje para daqui a alguns anos a gente poder contar com essa geração. E aí eu te pergunto, Vera, que geração que a gente está criando hoje e que a gente vai poder contar no futuro com essa geração, ou você acha que não? Olha, eu acho que tem algumas questões. Primeiro é que a gente precisa que essas pessoas nasçam. Né? Que isso tem sido um problema dos governos, né? Tentando recuperar as mulheres para que tenham filhos, porque senão a gente não tem essa nova geração. Então, tem a materialidade dos corpos mesmo. Mas que geração a gente cria se a gente não criar intimidade com essas crianças? Porque se o pai e mãe estão no trabalho, quem está cuidando? Como é que se estabelecem relações íntimas e de cuidado? O que eu estou tentando mostrar é que tem um colapso do cuidado. Porque se a gente não pensa no cuidado em termos coletivos e não está ninguém lá cuidando, como ficam essas crianças? O que elas têm para retornar para a gente, né? Então a gente tem que começar a pensar coletivamente como pensavam né, os povos originários brasileiros. Sempre pensaram, por exemplo, o cuidado, esse ditado que você traz é de povos ancestrais africanos, né? Então, sempre pensaram que precisam da próxima geração, então vão cuidar coletivamente da próxima geração. Nós somos a primeira sociedade que fala, não, se vira aí, depois a gente vê o que acontece. Você pensar na época do Império, né, que foi quando surgiu a ideia de mãe só tem uma, né? Porque existia a mãe que gerou, aí você tinha a ama lá que dava o leite e tinha a babá, então que era, na verdade, quem realmente cuidava daquela criança, né? Eu queria que você comentasse isso, Vera, porque tudo bem, vem de uma época da escravidão, uma época difícil, mas a sensação que dá é que as crianças eram mais olhadas, eram mais cuidadas. Isso você acha que mudou
Porque os nomes, a ama do leite, de uma certa forma os nomes mudam, a forma de pagamento muda, mas existe ainda uma questão ali de escravidão enraizada na sociedade que a gente às vezes finge que não está vendo, não? Então, essa babá, essa escrava, que cuidava dos filhos do senhor, deixando o filho dela, muitas vezes sem aleitamento, por exemplo, ela foi substituída pela babá remunerada, mal remunerada, sistema de trabalho análogo à escravidão, enfim. Mas ela foi substituída pela babá que também deixa o filho dela na periferia para cuidar de nós, dos filhos das nós, mulheres brancas, né? Enquanto isso significa que essa mulher está cuidando dos filhos de uma certa família, não está cuidando só dos nossos filhos, mas da família. Ou seja, ela está solucionando o problema para o pai, para a mãe, para a avó, para toda aquela família, tá? Primeira coisa. Só que a gente ainda está numa economia de cuidados. Ou seja, alguém que vai, que olha no olho, que pega no colo, que dá beijo, que tem amor, que tem afeto. Isso é muito bom para a criança e não tem problema. O que eu acho muito problemático é, essas mulheres não têm quem cuide dos filhos delas. E 2, muitas vezes em situações ilegais. 3, hoje elas estão sendo substituídas pelos tablets, pelas telas, que não têm esse contato. E 4, uma coisa que eu sempre falo, como é que a gente trata essas pessoas que amam e cuidam dos nossos filhos? Com desprezo e com racismo. Então, tudo isso a gente transmite para a criança. Hoje a criança que é cuidada por uma babá, provavelmente vai ser um adulto que despreza essa babá na vida adulta, porque vai falar, ela não sabe nada, ela é ignorante, ela fala errado, ela é negra. Então, acho que tem várias questões para a gente pensar nessa economia de cuidados que ainda é feita pelas babás, que eu acho maravilhosa, que tem que ser super bem paga, super bem respeitada, mas que a gente tem que ver os efeitos disso na reprodução do pior na nossa sociedade, que é a questão do racismo. E a entrada das telas. Vamos comprar um aparelho que põe para naná, um aparelho que dá de mamar, um aparelho que, um aparelhinho para ele ficar quietinho na TV, por exemplo, a antiga TV hoje como gadget. Então são questões relativas ao cuidado que a gente tem que repensar. Karina, você como publicitária, eu até já imagino que você vai responder essa minha pergunta, mas enfim, tudo bem, eu vou te fazer. Na seguinte cena, meninos brincando de boneca, o que você vê? Maravilhoso, é o estímulo ao cuidado, não é? Nós somos seres humanos e não importa o cuidado, e a gente tem até, na OGV, uma campanha que a gente fez para um cliente nosso de brinquedos, de bonecas, que fala exatamente isso. Quando um menino brinca de boneca, ele está aprendendo o que é cuidar do próximo, porque as meninas fazem isso desde sempre, estão com uma bonequinha, né? Carrega a bonequinha no colo, isso e aquilo. E o menino está aprendendo que é importante cuidar de alguém, que é o que a Vera falou sobre essa história da comunidade, né? Que vem ancestralmente cuidando. Então, assim, é maravilhoso, é maravilhoso. O Pedro, meu filho, tem 5 anos. Nossa, ele brinca de boneca, ele tem, assim, os bonequinhos, as bonequinhas, é uma fase que adora fazer essa coisa de brincar vamos brincar de dentista, eu acho que é super importante, imagina, eu acho que mostra o autocuidado, cuidado com o próximo. É uma forma lúdica da gente trabalhar essa coisa enraizada aí na nossa sociedade, de tirar um pouco esse machismo porque tem uma coisa também do cara hoje que ele até troca fralda, mas por trás desse trocar fralda, existe um machismo também nisso, né? Ou não necessariamente, ele troca a fralda, mas não vai fazer outra coisa, sei lá. Ou porque é machista. No final trocar a fralda não significa muito. É obrigação dele também. Assim como ele acha que ele está ajudando a esposa porque é a obrigação dela. Não, é a obrigação dele também, né? Ficaram assim, imagina, ele troca a fralda, ele acorda de noite, tipo, grandes méritos maravilhosos, do que aquilo para a mulher é totalmente corriqueiro, para o homem é medalha, elogio na rua, né? E até alguns homens mais avançadinhos já estão começando a se incomodar, falam, estou fazendo a minha obrigação, tem que levar tapinha nas costas, né? Agora, essa coisa da criança, a questão da criança poder brincar com bonecas, ela é fundamental. E os meninos já davam um truque e brincavam com os ursinhos, também põe os ursinhos para dormir. Pensa que a criança não quer cuidar? Claro, que ela é cuidada o tempo todo e ela quer reproduzir aquele modelo. Mas quando ela começa a achar que o modelo pode afetar a masculinidade dela, ela é um menino, é uma criança que é um menino e quer ser um homem.
e aquilo é feio, porque ninguém faz, ai, o que vai acontecer comigo? Ela vai se desviando e evitando essa brincadeira. Então, quando você dá uma boneca, você está falando, olha, legal, os meninos brincam de boneca, os meninos carregam a boneca, brincam de pai, brincam de cuidador, olha, o papai faz isso, ou seja, um homem faz isso, né? O Rodrigo Hilbert fazendo tricô, é um homem bonito, super casado, com um monte de filhos. Ajuda a causa. Ajuda a Rodrigo causa. Hilbert. Exato. Beijo pra você, inclusive, hein? Ajuda. Lázaro Tamo Ramos. junto, tamo junto. Né? Tem um monte de cara que está mostrando, sei, Lázaro Ramos, Rodrigo Hilbert. Estão falando assim, olha, eu sou um homem, não nego a minha masculinidade, não nego a minha paternidade. Aliás, eu diria mais, tem que ser muito homem mesmo, entendeu? Para trocar fralda, para fazer tudo, para dividir e não achar que estou ajudando. Não fiz filho sozinha, não é? Assim, precisa de dois para fazer o filho. É total, assim, Eu queria entrar um pouquinho nessa questão da biológica, porque existe uma questão biológica da mulher. Porque ela está ali, ela carrega 9, 10 meses a criança, depois tem todo o período de amamentação, às vezes 6 meses, 1 ano. Então, acho que nessa corrida de mãe e pai, a mulher, ela já larga muito na frente. Quando o pai acha uma função para ele ali, ele já não consegue mais alcançar a mãe e o filho que já estão lá na frente. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que, por exemplo, uma barriga de aluguel, de alguma forma resolveria essa questão biológica para pai e mãe partirem do mesmo lugar? Estou viajando aqui, tá? Que, por exemplo, aí a criança chega no mesmo dia para a mãe e para o pai. Tá aqui, esse é o filho de vocês. Tá 0 a 0. Tá 0 a 0. Você acha que essa corrida poderia ser mais justa? É só a gente pensar os filhos adotivos. Você acha que a mãe de filho adotivo tem menos perrengue que a mãe biológica? Não, ela vai ser como mulher. Entrou na categoria mulher, você já está pagando uma conta. Tenha filho ou não tenha filho. Você já vai ganhar menos porque você é mulher e a qualquer momento pode engravidar. Então, assim, não. O que acontece é que existe, de fato, eu acho importante se trazer, quem gesta e pare, quem engravida, inclusive homens trans, né? Quem gesta e pare, passa por uma experiência que o outro que insemina ou que adota não vai passar, né? Essa experiência que dá em torno de 1 ano, né? Gravidez, que pode ser um saco, parto, que sabe lá Deus o que vai acontecer, e depois a amamentação, né? Você tem aí mais ou menos 1 ano que você empenha o corpo. O outro não empenha o corpo. O filho pode aparecer com 15 anos, tocar na campainha e sou seu filho. Isso nunca vai acontecer com a mulher, né? Porque a mulher gestou e pariu, no caso que gestou e pariu, não tem. Mãe só tem um. Agora você pensa assim, aqui gestou e pariu, que ficou 1 ano. Não tá bom já? Não seria bom ela falar, bom, agora daqui pra frente é com você? É com você? Porque seria só 1 ano, o que já é bastante para algumas carreiras, enfim. O problema é que a gente pega daí e dobra a aposta. Olha, não só você gestou, pariu, como agora você é a pessoa que sabe e você é a pessoa que vai ficar com seu bebê dia e noite. E aí você vai aprender a cuidar. Porque é mentira que a gestação e o parto te fazem mãe. Tudo você vai aprender depois. Te atravessa, te afeta, te obriga a elaborar uma série de coisas. Mas se isso vai fazer, o livro fala muito disso. Se isso vai fazer de você uma mãe melhor do que a outra que adota ou que o pai, não vai, a priori não. Vai te colocar na frente do gol com a bola, mas para fazer gol tem que chutar, e o chute só vem depois que o bebê nasce. Então, eu distingo bastante essa experiência da gestação e a importância dela, o significado dela e como ela afeta o psiquismo, da adoção que todo mundo tem que fazer depois que o bebê chega, gestantes ou não. Porque o bebê, você chega e fala, quem que é esse cara, Não era nada que estava na minha cabeça. E aí você fala, o que eu faço com isso? Todo mundo vai falar o que eu faço com isso. Todo mundo fala. É perfeito o que você falou sobre 1 ano e depois você dobra essa aposta. Tem muitos países, muitas sociedades que já estão melhorando nesse quesito, né? Quando você tem os parceiros, eu tive o filho e aí às vezes a mulher... Eles dividem a licença maternidade e paternidade, por exemplo. Então, ela fica ali no comecinho da amamentação e, de repente, ela retorna para o emprego. E aí, quem tira a licença paternidade é ele, porque aí ele consegue ir dobrando e a criança consegue ter o cuidado. 1 ano, 1 ano e meio com os pais e eles dividindo, né? Você tem uma ideia? Nessas sociedades que dizem, precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança, tem um costume muito arraigado em sociedades tradicionais africanas, vários relatos atuais de mulheres que vêm de lá e vão morar na França. Elas falam assim, quando o bebê nasce, a avó e as mulheres mais velhas pegam o bebê
e somem com o bebê. O bebê só aparece para mamar de tanto em tanto. Ela mal pega o bebê dela. Aí elas cuidam ostensivamente da mulher que pariu e cuidam do bebê separadamente. Tanto que o bebê muitas vezes chama a avó de mãe. Porque eles acham exatamente isso. Olha, você já fez a tua parte, você quase, né, se entregou totalmente fisicamente. Agora é com a gente. Elas não ficam cuidando dos bebês. Quem fica dia e noite cuidando de um bebê depois de parir, ainda lavando louça, roupa, cozinhando, é a mulher ocidental, a mulher da modernidade branca da nossa cultura. Que aceitou acumular tudo. E a gente quer bater no peito e falar, gente, eu faço, eu troco fralda, eu acordo à noite, eu trabalho durante o dia, eu cuido da casa. E pra que a gente está fazendo isso mesmo, Karina? Para ganhar estrelinha, né, no final do dia. Totalmente. É fogo, né? Puxado, hein, amigas? Puxado, né? Olha, tá puxado pra gente. Mas, e eu acho que tem uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque a gente também tem que ser honesta, né? Não dá para fazer tudo com maestria, né? Assim, ó, eu sou mãe de 2, eu sou dona de casa, eu sou filha, porque tenho cuidado com os pais também, quem tem um pai, os pais até vivos porque ainda. Tem que ser a filha que tem que cuidar dos Lógico, pais também. Nunca vai ser o irmão, vai ser a irmã, né? Não é o filho, é a filha que vira cuidadora. Então não é, então é isso. Então é a Karina, né? Eu sou filha, eu sou mãe da Helena e do Pedro, sou esposa, tenho a casa e tenho a minha profissão. Então aí você quer fazer tudo isso com maestria, né? Você quer, poxa, eu quero, né, ser bem sucedida nos diversos papéis que eu me dispus a fazer. Mas a gente também tem que entender que não dá, assim, não vai ser tudo a 100%, né? Então, até acho que eu fico muito feliz de poder desempenhar todos esses papéis, mas nem sempre eu vou conseguir dar toda a atenção para o meu pai o tempo inteiro, porque a Helena e o Pedro estão precisando, porque tem a minha parte profissional onde eu me realizo, onde é a Karina, né? Não é a Karina filha, não é a Karina mãe, não é a Karina esposa, mas nem sempre, eu acho que temos que fazer paz com essa situação onde não vai dar para fazer tudo perfeitamente o tempo inteiro. Porque aí é que entra a nossa loucura, a nossa exaustão, os burnouts e todos os problemas mentais, de saúde mental que vem com isso, com a necessidade de a gente performar tudo a 100% em todos os momentos. Performar tudo o tempo todo. Incluiria a aparência. Porque Pois o tempo e o dinheiro que a gente gasta para manter a pinta não é pouco em relação aos homens que não são exigidos nesse lugar. Isso é extenuante também, né? Manter a aparência. Isso, muito, Sim. é verdade, Né? eu concordo totalmente. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque a mulher hoje em dia ela consegue acessar muito mais o lado masculino dela para criar os filhos do que os homens. Eles não conseguem acessar esse feminino deles para ajudar a criação dos filhos. Eu estou errada? Você está chamando, o que você chama de lado masculino e feminino, eu falaria de um outro jeito, mas eu acho perfeito. Sim, eu acho que as mulheres se sentem muito mais identificadas com a possibilidade de adquirir coisas que eram consideradas masculinas. Porque a gente foi dominando tudo, trabalha, né? vai ser piloto de helicóptero, vai ser CEO de empresa, e isso agrega, porque isso já foi considerado uma mulher feia, machona. Sim. A mulher que era CEO da empresa, primeiro ela nem era, mas quando ela começa a pleitear, ela não é uma mulher de verdade. Ela é uma mulher masculina, no mau sentido. A gente foi conquistando isso, mas os homens ainda vão ter que fazer um exercício de conquistar a feminilidade como um valor. Sim. E não como uma crítica, como uma qualidade, como o Rodrigo Hilbert e Lázaro Ramos, entendeu? Olha, é um valor ser feminino e não um handicap, né? Como uma coisa positiva. A gente já sacou que a gente pode juntar as duas coisas, que é bom juntar as duas coisas. Nesse caso de acessar essa coisa feminina e masculina, você acha que, por exemplo, no caso de homens com homens e mulheres, mulher com mulher, na criação de um filho, você consegue, de uma certa forma, equilibrar mais isso? Porque o masculino e o feminino, eles não estão ligados a nascer homem e mulher. É isso, porque acho que são tem muito... Exato, acho que socialmente a gente é colocado numa caixinha. Você é mulher, tem esse padrão. Você é homem, tem que ser desse padrão. Agora, quando se quebra esse padrão e você tem 2 homens com filhos, 2 mulheres com filhos, eu acho que dá uma quebrada nessa Isso prova que a gente ideia. pode fazer de muitas formas, transmitir o cuidado, transmitir os valores da cultura, os valores que são mais importantes, de respeito, de consideração, enfim, éticos, o amor, de infinitas combinações de gênero masculino ou feminino. E a gente, agora, quando você pensa assim, uma mulher pode ser extremamente machista,
E um Sim. homem pode ser extremamente feminista, porque eles já são discursos sobre o valor de cada um, né? Então, modelos de homem e de mulher existem no mundo, mesmo que você só tenha um casal de homens, um casal de mulher, né? A não ser que você se isole ali, as crianças vão ter todos os modelos, né? É engraçado porque eu sempre, há 6 anos que eu educo meus filhos sozinha, enfim, desde que meu marido faleceu, o pai deles faleceu. E é muito louco, porque em alguns momentos eu fico preocupada, pensando, nossa, eles precisam de um modelo masculino, eles precisam de uma referência masculina, eles precisam do homem. E aí um dia eu ouvi uma seguinte frase que mudou minha vida, Vera, que a pessoa vira para mim e fala assim, mas espera aí, Anne, quem disse que esse modelo masculino que está aí serve como referência para os teus filhos ou para essa nova geração de homens que está vindo aí? Fantástico. Eu achei maravilhoso. Sim. Eu gostei muito de ouvir isso, porque é isso. Porque tem um monte de pai também que está aí servindo de referência e que não necessariamente é uma boa referência para essa geração que está vindo. Não é, Karina? Totalmente. Sim. Totalmente. Acho que é exatamente isso. E aí, bom, aí é a nossa sociedade, né? E a gente estava falando da geração que está vindo, que eu acho que, tá até voltando ao assunto, a gente, né, a agência, eu trabalho com gente muito mais jovem que eu, então gente que ainda não casou, que ainda não... E aí você vê que eu acho que mudou a nossa sociedade. Você falou, estamos caminhando aí com uma, assim, falta de cuidado, ou que está revendo esses conceitos. Eu vejo muitos jovens assim, nem sabem se querem ter filhos, porque que volta naquela questão assim, a gente que já teve os filhos e está nessa história, né, tentando fazer tudo, eu acho que eles veem isso, e eu vejo as meninas que trabalham comigo na agência e falam assim, elas falam, não sei se vai dar certo isso aí para mim, não tenho a menor vontade, porque eu acho que hoje a conta tá difícil de fechar. Né? A história, né, o antimaternalista, acho que a gente se colocou como mulheres num lugar que tá difícil mesmo, então eu vejo essas meninas mais novas olhando pra gente, ficam assim, ó, nossa, não sei se eu quero. Acho que a gente precisa repensar isso mesmo. E a entrada do homem hoje, como é que o homem entra como uma figura, né, paterna, mais saudável, mais equilibrada, onde essa balança feche, que eu acho que é maravilhoso. Então, voltando ao seu ponto, acho que esse novo papel, o homem se colocando no lugar, qual que é a figura, né, paterna, a figura de masculina que a gente vai ajudar a nossa sociedade a colocar para a balança equilibrar, é fundamental para seguirmos em frente. Que referência. Eu tenho 2 meninos. Talvez Karina. eles sejam referência, talvez as questões deles tragam para eles novas soluções que a gente nem conhece. Eles se resolvam ali. Eles vão questionando e vão deles. encontrando saídas, né, do que eles querem. E não tem o homem, fulano tem tal coisa. A gente vai fazendo uma bricolagem mesmo, do que a gente considera uma mulher, do que a gente considera um bom homem, um bom pai. Você vai formando isso daí. Isso eu quero, isso eu não quero. A gente também, né? A gente faz isso profissionalmente, a gente faz isso com amigos, a gente vai selecionando, a gente vai entendendo o que te serve e o que não te serve, Os né? modelos da nossa infância, né? De Sim. mulheres, será que nos serviriam hoje? Nos Não, serviram? Como definitivamente não. serviram? Né? Aí ao longo da nossa vida também, né? Eu não sei, a mãe que eu fui, né, assim, o que eu achava da maternidade na primeira, na segunda, e hoje a gente tem graças a Deus a gente pode ir evoluindo e mudando, né, as nossas opiniões e a forma de pensar e olhando outras referências. Acho que uma pressão também que a mulher sofre muito depois que ela tem filho, de ter que logo voltar para o mercado de trabalho, tem uma cobrança estética, tem uma cobrança psicológica, depressão pós-parto, você chegou a ter, Karina? Eu não tive, eu tive depressão durante... Não. Eu não tive depressão pós-parto em nenhum das duas gravidezes. Eu tive, na verdade, para mim, assim, quando a Helena nasceu, eu tive uma crise de ansiedade, mas foi um pós-parto. Eu acho que foi quando assim, a Helena estava quase com 1 ano que eu tive uma situação onde foi, para mim, um momento overwhelming, assim. Voltei a trabalhar e aí eu acho que tinha uma coisa, para mim, pelo menos, de novo, é isso, ninguém fala que a gravidez, por exemplo, então eu tinha quando eu fiquei grávida a primeira vez, tinha aquela coisa aquele barrigão, nossa, tá grávida, é um estado de graça, então todo mundo só falava isso. E eu não sentia assim, eu me sentia assim, hormonalmente, uma loucura hormonal que me deixava super
mesmo assim, era difícil de cooperar com os hormônios, eu me sentia assim, putz, eu não posso fazer isso, eu achava limitante. Então eu achava lindo que eu tava gerando uma vida, não é que assim, não, é lindo, mas era quase assim, dá pra passar no fast forward, dá pra passar, sabe assim, ó, poxa, podia ser que nem gravidez de cachorro, 2 meses, sabe, eu falava assim, podia ser mais rápido, porque eu achava assim, nossa senhora, tem que ficar aqui, e eu tinha uma sensação assim, e agora não pode mais parar, porque agora eu vou ter que ir até o final, vou ter que ter esse filho. E aí você pega o filho na mão e fala, agora é pra sempre. Eu tive um pouco isso. No começo, então assim, no começo era assim, ó, não, esse job nada pode dar errado, é pequenininho, eu vou cuidar, e aí o amor vai crescendo. Quando eu falo, quando nasce, é uma sensação assim, ó, precisa de mim, aqui eu não vou falhar. Então eu tinha muito isso. E aí você vai se apegando, como é que você vai se apaixonar por uma pessoa que você não conhece? Então aí você vai vindo, o amor vai crescendo. Eu acho que cresce muito, cresce. Então eu fui me apaixonando pelos meus filhos. E aí ao mesmo tempo você vai vindo assim, tem esse senso agora que a Helena estava lá com quase 1 ano, assim, não, acho que agora vai agora sim, agora já está mais fortinha. Acho que aí eu me permiti sentir. Então eu não tive uma depressão pós-parto, mas lá na frente, a hora que assim, ó, agora a coisa deslanchou, eu acho que eu pude respirar e falei, nossa, que loucura. E aí eu tive uma crise de ansiedade. Mas é muito incrível isso, né? De você receber aquele pacotinho e falar assim, bom, agora isso aqui é meu, eu tenho que cuidar e eu não posso abandonar de jeito nenhum. É uma responsabilidade muito grande que às vezes o pai não tem muito, demora a cair a ficha dele, né? Depende do homem, né? Tem alguns homens pai. que ficam tão assustados que vão embora, né? Vão fumar um cigarrinho e não voltam mais, porque realmente é um choque muito grande, né? E também tem uma coisa assim, você começou falando, a gente fala depressão pós-parto, é um pacote muito mal definido, porque na verdade muitas vezes ela começa antes da gestação. Sim. Começa no comecinho, antes do parto, né? Durante a gestação é muito comum, depois da gestação a incidência é muito maior. Mas tem algumas vezes que você só vai ter no desmame. É isso. Você só vai ter. Porque dependendo do momento de crise no qual você responde com uma depressão. Mas você também pode responder com uma doença psicossomática, com uma crise de ansiedade, com outros sintomas. O que interessa é que durante o ciclo de gravidez, parto, puerpério, a gente é muito testada psiquicamente. É muito posta à prova por conta dessa coisa. Como assim? Você não pode nem morrer, né? Tem aquela sensação de, eu não posso morrer. Eu fui assaltada grávida e eu falava assim, moça, eu tô grávida. Tipo assim, não, assim. Oi, você não entendeu? Assim, assim, muito louco. Então você tem uma loucura que você não tinha antes, né? E isso acaba obrigando a muitos ajustes psíquicos e muito frequentemente algum sintoma aparece e a depressão é o mais recorrente, mas não é o único, longe de ser o único. E também não é, então nasceu o bebê, eu tenho uma depressão. Tem casos muito distintos, cada mulher vai contar de um jeito e muitas mulheres relatam que não, nossa, em análise, que querem os filhos, mas odeiam a gestação. E se acompanha a primeira, a segunda, a terceira e a mulher gravidez, chora 9 meses, depois nasce e fica tudo bem, porque a gravidez vista como uma coisa muito ruim. Mas você sabe que, e pra mim foi uma coisa assim, foi muito interessante. Então eu tive a minha primeira gravidez, aconteceu tudo isso, e depois de 7 anos eu fiquei grávida de novo. Foi maravilhoso pra mim, porque eu fiz as pazes. Por quê? Porque foi ruim igual. Então, assim, ó, foi maravilhoso. Perfeito. Foi maravilhoso, porque eu ficava com essa coisa, será? Será que é porque eu não conhecia aquela coisa do desconhecido, de você ficar com medo? Não, não gostei igual. E aí depois o pós-parto. Então, assim, pra mim, o Pedroca veio pra eu fazer as pazes. Assim, legal, eu não gosto mesmo. Quer saber? Aí você teria o terceiro? Não, se me derem, sabe aquela coisa, até ter, eu crio outro. Me dá, sabe aquela coisa assim de filme? Bate, nossa, tem uma caixinha aqui, olha, tem um bebezinho, é meu. Eu não sei se eu ficaria grávida de novo, mas eu fiz pazes comigo mesmo, com a maternidade, com a gravidez, assim, eu não gosto, legal. É tão bom isso, esse relato é maravilhoso. Foi ótimo. É muito bom. Agradeço muito ao Pedroca por isso. Ô Vera, manifesto antimaternalista. Eu queria terminar te pedindo uma dica, 2 dicas, 3 dicas. Quantas dicas você acha que são necessárias? 3 dicas, tá bom? Para a gente trabalhar isso com os nossos filhos, com os nossos maridos, e diminuir essa coisa da sociedade maternalista,
nas futuras gerações, tentando já diminuir nessa geração com os nossos maridos e namorados, mas especialmente para as futuras gerações. Como trabalhar isso nas crianças? Eu diria que primeiro a gente precisa fazer uma lição de casa, que é entender um pouco de onde vem isso que a gente chama de maternidade, que parece natural, né? Que está escrito na pedra, mas não está. É uma construção histórica, enviesada pra caramba. Distinguir o amor pelos filhos e a maternidade do maternalismo, dessa mentalidade ideológica que imputa à mulher tudo, né? E começar, eu até brinquei com você antes, né? Tipo, se você for numa festa de um aniversário de um filho, de um amigo de 3 anos, você leva uma boneca pro moleque? Provavelmente não, porque vai acabar a festa, o amigo nunca mais vai olhar na sua cara, porque você deu uma boneca pro filho, o menino dele. Que provocação é essa? Então, a gente tem que chegar num ponto onde a gente possa fazer isso. Como a gente vai? A gente vai aos passos. Dê uma boneca pro seu filho. Fale sobre paternidade, fale sobre cuidado, bota ele para lavar uma loucinha, puxar um lençolzinho na cama. Não faça distinção entre os meninos e as meninas nos cuidados. Comece a valorizar o que você faz. Mas eu diria mais uma coisa. Não dê muito valor ao teu sacrifício no sentido de se vangloriar. Olha que fazem, né? Porque você está reclamando e está se enaltecendo e está ganhando uma estrelinha, né? Você está ganhando no varejo e perdendo no atacado. Então, é melhor você começar também a rever a tua posição em relação à maternidade. Aí a gente consegue transmitir para os filhos conforme a gente vai resolvendo isso com a gente. E diminuir a nossa culpa, né? Pelo amor de Porque Deus. a gente se culpa o tempo inteiro. Sim. Por causa de um padrão totalmente surreal, né? Que não tem nada a ver com o que eles precisam. Inatingível. Eles não precisam da nossa culpa. A nossa culpa é péssima para eles, principalmente se forem meninas. Culpa toda que quando dá, minha gente, minhas mães queridas, 16 anos, eles vão embora e não voltam nunca mais. Eu não quero mais nem saber de você. Então, pronto, chega de culpa. É isso, é verdade, é verdade. Tem isso. Eu brinco com o meu terapeuta, que o Pedroca tem 5 anos, ele já tá 12, já tá começando assim, poxa, lógico, já tem a vida dela e tá certo, e tem que ter mesmo, né? Mas o Pedroquinha ainda tem 5 anos, falou, nossa, eu acho que eu vou trabalhar bastante o Édipo até os 18 anos. Brincadeira, gente, é uma piada, né? Mas é isso, pra ficar aqui, porque eles têm a vida deles, se a gente não ajudar, não ter culpa, não ter só, não ligou pra mamãe, né? Também não dá. Então, trabalhamos a nossa culpa pra gente ter nossa vida, pra eles estarem saudáveis, a nossa cabeça tá saudável. E pras meninas jovens e os meninos jovens que eu vejo tanto aí, que é uma delícia, poderem também se sentir à vontade, não olhar para nós e falar, nossa, Deus me livre. Ser igual a minha mãe. Não, assim, eu não quero ter filho não, olha essa maluca aí como que ela tá. Então assim, para melhorar todo mundo, né, todo mundo se ajuda. É isso. Karina, obrigada. Por favor, obrigada, foi um prazer. Obrigada a você. Foi uma delícia. Obrigada. Eu agradeço. Te agradeço muito. Foi muito bom. Isso, bom. gente. Esse foi o Da Anice de hoje. Beijo pra você e até semana que vem.